Minha noiva foi pelas minhas costas e convidou meu irmão afastado para o nosso casamento depois que eu disse explicitamente que não. Depois ela secretamente enviou para ele $3.000 que ele usou para roubar a identidade dela e abrir cartões de crédito no nome dela. Então eu terminei o noivado. Então, eu nunca pensei que estaria escrevendo isso, mas acho que preciso tirar isso do peito. Talvez conseguir alguma perspectiva de fora. É um texto longo, então se preparem. Eu venho de uma família onde as coisas não são exatamente ideais. Meu irmão e eu não estamos em bons termos há anos agora, e por um motivo muito bom. Para entender a gravidade da situação, eu preciso fornecer algum histórico sobre minha família. Eu tenho um irmão mais velho, Mike, 35 anos, que está afastado da nossa família há uma década. Mike tem um longo histórico de comportamento criminoso, abuso de substâncias e de manipular as pessoas ao redor dele. Quando estávamos crescendo, ele sempre foi a ovelha negra da família, constantemente entrando e saindo de problemas. Conforme fomos ficando mais velhos, o comportamento dele só piorava. O histórico criminal do Mike inclui múltiplas prisões por posse de drogas, furto e fraude. Ele passou tempo entrando e saindo da cadeia, e toda vez que era solto, ele prometia que ia mudar de vida. Mas as promessas sempre eram vazias, e ele inevitavelmente voltava para os velhos hábitos. A gota d'água veio quando ele roubou uma quantia significativa de dinheiro dos nossos pais, quase falindo eles nos anos de aposentadoria deles. Eu tomei a decisão de cortar ele completamente da minha vida depois que um dos golpes dele quase custou a casa dos meus pais. Eles perdoaram ele, é claro, porque segundo eles, afinal de contas, ele era o filho deles. Eu não. Eu não concedi. Por anos, a gente não tinha notícias dele, e honestamente, era um alívio. Nossas vidas estavam mais calmas, e a gente não precisava ficar constantemente preocupados com que tipo de problema ele poderia trazer para nossa porta da próxima vez. Avançando alguns anos, eu estou noivo de uma mulher, vamos chamá-la de Brittany. Eu tinha compartilhado todo esse histórico com ela no começo do nosso relacionamento, e ela parecia entender a gravidade da situação. Ela nunca me pressionou para me reconectar com o Mike nem questionou a decisão da nossa família de mantê-lo à distância. Ela era incrivelmente compreensiva em relação à situação da minha família, ou pelo menos era o que eu pensava. A gente estava bem no meio do planejamento do casamento quando ela começou a trazer o assunto do meu irmão. No começo eu não dei muita importância. Ela fazia uma pergunta aqui e ali, e eu contava um pouco sobre ele. Eu fui muito claro desde o início que eu não queria ele no casamento. Eu nem queria que ele soubesse do casamento. Eu não tinha interesse em reabrir aquele capítulo da minha vida. Minha noiva disse que entendia, e a gente seguiu em frente. Ou pelo menos era o que eu pensava. A gente teve um pequeno encontro familiar alguns meses antes do casamento. Não foi planejado com nenhum propósito específico em mente. Minha noiva Brittany achou que seria legal todo mundo se reunir antes do grande dia. Parecia inocente o suficiente, uma chance de colocar o papo em dia, dar umas risadas e aumentar a empolgação para o casamento. Meus pais, alguns primos e alguns dos nossos amigos próximos estavam lá. Eu lembro de ter pensado que ia ser uma daquelas noites tranquilas e casuais em que nada de muito importante aconteceria. Eu não poderia estar mais errado. Enquanto estávamos sentados à mesa, todo mundo bem entretido na conversa, Brittany se levantou. No começo, eu pensei que ela ia falar alguma coisa sobre o casamento ou talvez agradecer todo mundo por estar ali. Eu não esperava que ela fizesse nenhum grande anúncio. Por que ela faria? A gente já tinha passado por cada detalhe dos planos do casamento juntos, e até onde eu sabia, tudo estava acertado. Do nada, no meio do jantar, ela se levantou, com uma expressão determinada no rosto, e anunciou para o grupo inteiro que ela tinha tomado uma decisão. Ela estava convidando meu irmão afastado Mike para o casamento. As palavras dela me acertaram como um soco no estômago. Eu lembro de ficar olhando para ela, completamente pego de surpresa. A sala ficou em silêncio imediatamente. Todo mundo parecia tão chocado quanto eu. Era como se ela tivesse rasgado a ferida que eu tinha passado anos tentando curar. Eu vi o olhar de satisfação no rosto dela, como se ela acreditasse que estava fazendo algo nobre, algo que ia consertar tudo. Ela genuinamente parecia achar que aquele era o momento dela de consertar os relacionamentos quebrados da minha família com um único gesto, como se convidar o Mike fosse magicamente remendar tudo que estava quebrado entre a gente. Dizer que eu fiquei chocado é um eufemismo. Minha mente estava girando. Ela não tinha apenas ido pelas minhas costas. Ela tinha tomado para si mesma desfazer anos de história dolorosa sem qualquer consideração por como isso poderia me afetar ou afetar nosso relacionamento.
Pior ainda, ela nem me consultou sobre isso. Meus pais, que estavam sentados do outro lado da mesa, trocaram olhares mas não disseram nada. Eles sabiam tão bem quanto eu como isso ia acabar, e a tensão na sala era palpável. Ficou claro que isso não ia terminar bem. Naquele momento, tudo o que eu conseguia pensar era em tudo que eu tinha compartilhado com ela sobre o passado do Mike, as tendências manipuladoras dele, o histórico criminal dele, e como ele quase destruiu minha família com as mentiras e enganações dele. Eu tinha deixado bem claro desde o começo que ele não era alguém que eu queria na minha vida, muito menos no meu casamento. Mas lá estava ela, completamente ignorando tudo o que eu tinha dito e decidindo sozinha o que era melhor para nós e para mim. Eu tentei ficar calmo no começo, explicando para ela de novo por que convidar ele era uma ideia terrível. Eu expus tudo mais uma vez, contando como ele tinha se aproveitado dos meus pais, quase custando a casa deles, e como ele tinha mentido e manipulado todo mundo ao redor dele. Eu expliquei que não era sobre guardar rancor, mas sobre me proteger e proteger minha dor. Mas Brittany não via as coisas dessa forma. Ela não recuava. Ela argumentou que era hora de perdoar, hora de deixar o passado para trás, e que eu estava sendo cruel por não dar a ele uma segunda chance. Para ela, aquilo era um ato de compaixão, uma chance de reunir uma família quebrada. Para mim, era imprudente e egoísta. Ela continuou dizendo que se eu não permitisse que ele viesse, ela ia ter que reconsiderar o casamento inteiro porque ela não queria casar com alguém que não conseguia ser compassivo com a própria família. Aquele foi o momento em que eu percebi o quão fundo ela estava nessa ideia. Para ela, aquilo era sobre ser uma heroína, sobre consertar algo que ela nem entendia. Ela me fez parecer o vilão, o cara que guardava rancor enquanto ela era a salvadora tentando remendar laços quebrados. Eu tentei conversar com ela, mas ela não queria saber. Nos dias seguintes, as discussões escalaram, e ficou claro que ela não estava só falando em convidar ele. Ela já tinha entrado em contato com ele. Ela estava trocando mensagens com ele há semanas. E pior, ela já tinha mandado dinheiro para ele. Aparentemente, ela achava que ele precisava de ajuda para se reerguer, então poderia comparecer ao casamento. Eu nem consigo descrever a raiva e a sensação de traição que eu senti quando descobri. Ela tinha ido pelas minhas costas e tomado decisões que impactavam diretamente nosso futuro sem nem me consultar. Acontece que o Mike tinha jogado com ela perfeitamente. No começo, ele se mostrou charmoso e arrependido, afirmando que finalmente tinha mudado de vida e queria fazer as pazes. Ele até inventou uma história triste sobre como tinha estado em reabilitação e estava trabalhando em um emprego estável, mas só precisava de uma ajudinha financeira para ir ao casamento. Brittany, é claro, caiu nessa. Ela viu aquilo como a chance dela não só de consertar o relacionamento entre mim e meu irmão, mas também de ser uma salvadora para ele, ajudando ele a se reerguer. Mike sabia exatamente quais botões apertar. Ele disse para Brittany que se sentia envergonhado de me procurar diretamente por causa de toda a dor que tinha causado, mas garantiu para ela que tudo o que ele precisava era de uma ajudinha e ele estaria de volta nos trilhos. Começou com pequenas quantias de dinheiro. $50 aqui, $100 ali. Primeiro, foi para gasolina para ele poder vir nos encontrar antes do casamento. Depois para roupas porque ele alegava que não tinha nada apropriado para vestir. Brittany, sendo a pessoa de coração bondoso que ela é, não questionava. Conforme as semanas passavam, os pedidos do Mike ficavam mais frequentes e mais urgentes. De repente, o carro dele tinha quebrado e ele precisava de $500 para conserto. Depois, do nada, ele alegou que o dono do apartamento estava ameaçando despejá-lo porque ele estava atrasado no aluguel, e ele precisava de $1.200 para continuar no apartamento. Ele até inventou uma história sobre como estava trabalhando duro para sustentar um amigo doente que dependia dele, usando todos os truques do livro para mexer com os sentimentos da Brittany. Quando Brittany finalmente percebeu o que estava acontecendo, ela já tinha mandado para ele quase $3.000. Só quando as desculpas do Mike começaram a ficar mais bizarras, tipo pedir dinheiro para pagar uma dívida antiga que de repente ressurgiu, que Brittany começou a questionar a sinceridade dele. Ela confrontou ele, e foi aí que a atitude do Mike mudou. Ele ficou mais agressivo, culpando a Brittany por não entender as dificuldades dele e acusando ela de não se importar com a família dele. Quando ela finalmente veio me pedir ajuda, eu disse não. Eu não ia tirar ela dessa confusão. Eu tinha avisado desde o começo, mas ela escolheu não ouvir. Eu disse para ela que se ela não conseguisse ver o quão perigoso e destrutivo meu irmão era, então a gente não podia seguir com o casamento. Não tinha mais confiança. O relacionamento acabou. Ela tentou muito me convencer que a gente ainda podia consertar as coisas, mas era tarde demais.
Depois de todas as horas que eu gastei explicando pra Brittany como Mike tinha me machucado emocionalmente, eu não tenho nem um grama de energia para voltar pro mesmo caminho. Eu não consigo casar com alguém que achou que sabia melhor do que eu sobre a minha própria família, que desrespeitou meus limites tão completamente. Eu terminei o noivado naquele dia. Eu estou muito conflituoso e confuso agora, então eu poderia usar qualquer palavra de orientação. O que vocês acham? Ideia boa me afastar da minha noiva que ajudou meu irmão foragido e depois foi enganada? Update 1. Faz alguns dias que eu terminei o noivado, e as coisas ainda estão bagunçadas. Brittany tem me mandado mensagem sem parar tentando se explicar. Ela pediu desculpas repetidamente, dizendo que estava só tentando fazer a coisa certa ajudando meu irmão. Ela insiste que o coração dela estava no lugar certo, mas para mim tá claro que ela ainda não entende completamente a gravidade do que fez. Ela perdeu uma quantia significativa de dinheiro para o Mike, e agora ela está correndo atrás para tentar se reerguer financeiramente. No começo, eu tentei ignorar as mensagens dela. Eu precisava de espaço, mas ela começou a procurar minha família também, implorando para eles falarem comigo em nome dela. Meus pais, embora devastados com tudo o que aconteceu, respeitaram minha decisão de cortar ela. Eles sabem o que meu irmão é capaz de fazer melhor do que ninguém. Eles também ficaram magoados com as ações da Brittany. Ela reabriu feridas que a gente tinha trabalhado tanto para curar. Mesmo assim, Brittany não desiste. Ela continua mandando mensagens longas e emocionais sobre como ela só estava tentando ajudar e como ela não percebia o quão profundo era o problema com o Mike. Ela agora alega que também é vítima da manipulação dele. Mas o que ela se recusa a reconhecer é que ela tomou todas essas decisões sem nunca me consultar, sem respeitar meus limites. Ela ainda está em negação sobre o estrago que causou. Isso também me faz pensar se ela realmente está arrependida de ter ido contra minha vontade ou se está fazendo todas essas desculpas elaboradas só para tentar recuperar o dinheiro dela. Além disso, a Brittany tem contado a versão dela da história para os amigos em comum. Alguns deles entraram em contato comigo pedindo para eu reconsiderar. Eles dizem que o coração da Brittany estava no lugar certo, que ela não sabia no que estava se metendo. Alguns até deram a entender que eu estava sendo muito duro, que relacionamentos são sobre perdão. Eu entendo. Da perspectiva de alguém de fora, pode parecer que ela cometeu um erro por compaixão, mas eles não sabem a história completa. Eles não entendem o que o Mike fez com minha família. E certamente não entendem como é ser traído pela pessoa com quem você ia se casar. Honestamente, eu sinto pena da Brittany de certa forma. Ela perdeu mais do que só o dinheiro. Ela perdeu o futuro que a gente estava planejando juntos. Mas toda essa situação só reforçou que eu tomei a decisão certa. Confiança é tudo num relacionamento. E quando ela é quebrada, é quase impossível consertar. Eu precisava de alguém que respeitasse meus limites e confiasse no meu julgamento quando se tratava da minha própria família. Brittany não fez isso. No meio de tudo isso, eu decidi voltar no post original que eu fiz sobre a situação. Dizer que a resposta foi avassaladora é um eufemismo. Tem milhares de comentários, desde pessoas que apoiaram completamente minha decisão até aquelas que acharam que eu reagi exageradamente. Para aqueles de vocês que me apoiaram, quero dizer obrigado. As palavras de vocês foram uma fonte de força durante um período incrivelmente difícil. Vocês me lembraram que eu não sou louco por manter minha posição e me proteger da toxicidade do meu irmão. Eu passei por muita coisa com o Mike, e essas cicatrizes são profundas. Eu aprecio cada mensagem e cada palavra de apoio que recebi. Para aqueles que não concordaram com minha decisão, eu entendo de onde vocês vêm também. Vocês têm direito à opinião de vocês. E talvez de fora pareça que eu fui muito duro ou que eu deveria ter sido mais compreensivo com a Brittany. Mas vocês precisam entender de onde eu venho. Tudo o que eu queria era deixar para trás aquela parte amarga da minha vida com o Mike, deixar o passado para trás e construir um futuro novo com alguém que eu achava que podia confiar. Mas em vez disso, a Brittany trouxe tudo de volta. Ela reabriu feridas antigas que eu tinha trabalhado tanto para fechar. Ela não respeitou meus desejos nem entendeu os limites que eu tinha colocado para me proteger e proteger minha família. Alguns comentários foram brutais, me chamando de frio ou me acusando de abandonar a Brittany quando ela mais precisava de mim. E para essas pessoas, eu perguntaria, como você reconstrói confiança com alguém que a quebrou tão completamente? Como você segue em frente com alguém que prioriza o próprio julgamento sobre a sua experiência vivida? Nos últimos dias, as coisas escalaram ainda mais. A Brittany não está só me contatando ou contatando nossos amigos. Ela agora começou a procurar o Mike de novo.
Eu nem consigo descrever o quão frustrante isso é. É como se ela ainda estivesse se agarrando à fantasia de que o Mike vai mudar se ela só ajudar o suficiente. Ela até cogitou a ideia de tentar recuperar o dinheiro que mandou para ele. Mas conhecendo Mike, isso nunca vai acontecer. Ele sumiu do mapa de novo e provavelmente está rindo até o banco com o dinheiro dela. Para piorar as coisas, o Mike começou a contatar meus pais também. Ele está usando a briga entre a Brittany e eu para se infiltrar de novo na vida deles, alegando que está arrependido de tudo e que quer fazer as pazes. Meus pais não estão comprando essa. Mas é só mais uma camada de estresse adicionada a uma situação que já é volátil. E como se tudo isso não bastasse, eu fiquei sabendo que a Brittany está pensando em procurar um advogado. Eu não sei se ela está pensando em tentar recuperar o dinheiro que perdeu ou se está só se agarrando a qualquer coisa para tentar salvar a reputação dela. De qualquer jeito, é exaustivo. Eu estou tentando seguir em frente dessa bagunça, mas parece que toda vez que dou um passo para frente, algo me puxa de volta pro caos. Eu não me arrependo de ter cancelado o casamento. Isso eu sei com certeza. Mas o aftermath é muito mais complicado do que eu jamais poderia ter imaginado. Agora, eu estou só tentando focar em mim, em me curar, e em descobrir quais vão ser meus próximos passos. Tudo o que eu sei é que esse capítulo com a Brittany acabou. E é hora de eu começar um novo sozinho. Update 2, olá pessoal. Faz alguns dias desde o último update, e as coisas tomaram um rumo que eu não esperava. Eu achei que o caos envolvendo a Brittany e o Mike tinha chegado no auge, mas aparentemente eu estava errado. Para começar, eu tomei a decisão de ajudar a Brittany a lidar com as questões legais da situação. Antes que alguém tire conclusões precipitadas, não, isso não significa que o casamento voltou. E não, eu não estou reconsiderando minha decisão de terminar as coisas. Esse barco já partiu. Eu fiz as pazes com isso. Mas vendo a Brittany se desfazer, enfrentando toda essa bagunça financeira por causa da manipulação do Mike, eu não consegui ficar parado olhando ela desmoronar. Eu não sou sem coração. A gente dividiu anos juntos, e mesmo que ela tenha me machucado profundamente, eu não quero ver ela completamente destruída por isso. A gente teve uma longa conversa há uns dias, provavelmente a mais civilizada desde que tudo explodiu. Eu expliquei que, embora eu não estivesse interessado em reacender nosso relacionamento, eu estava disposto a ajudar ela a navegar pela bagunça legal com o Mike. Ela pareceu aliviada, embora ainda tivesse um brilho de esperança nos olhos, como se talvez, só talvez, se eu ajudasse ela, eu mudasse de ideia sobre o casamento. Mas eu fui firme. Eu disse para ela que não tinha volta. A confiança entre a gente estava destruída. Eu não consigo reconstruir algo que foi quebrado tão fundamentalmente. Ela chorou, mas dessa vez acho que ela finalmente entendeu. Agora, indo para a parte mais dramática desse update, algo que eu honestamente não esperava. Depois que começamos a investigar formas de recuperar o dinheiro que ela perdeu pro Mike, a gente descobriu que o Mike tinha usado as informações dela para abrir cartões de crédito e pegar empréstimos no nome dela. Milhares de dólares em dívidas, tudo ligado a Brittany. Ela estava mandando dinheiro diretamente para ele. Mas o Mike foi ainda mais longe. Ele usou as informações pessoais que ela forneceu enquanto tentava ajudar ele a se reerguer para abrir uma série de contas. Ele tinha acesso aos detalhes financeiros dela, e explorou eles de todas as formas possíveis. Quando a Brittany descobriu, ela ficou completamente devastada. Acho que aquele foi o momento em que realmente caiu a ficha para ela que o Mike não era só um homem problemático que estava com azar, mas um golpista completo que nunca teve intenção de fazer a coisa certa. O rosto dela quando recebemos a notícia, eu não posso dizer que me senti bem com isso, mas havia uma sensação estranha de validação. Era exatamente por isso que eu tinha cortado o Mike anos atrás. Ele sempre foi assim, e nenhuma quantia de dinheiro ou bondade mudaria isso. A Brittany agora está investigando ações legais contra o Mike. Mas rastrear ele vai ser um pesadelo. Ele sumiu no subterrâneo de novo, provavelmente pulando de estado em estado, usando o dinheiro que ele roubou da Brittany para se manter. Ela está consultando advogados sobre roubo de identidade e fraude, mas vai ser um processo longo. Eu concordei em ajudar ela com a papelada e participar de reuniões com os advogados dela. Eu sei que alguns de vocês podem achar que eu estou louco por fazer isso, mas isso não é sobre tentar consertar as coisas entre a gente. Isso é sobre ajudar alguém que eu amei um dia a passar por uma situação que ninguém deveria enfrentar. Eu quero que ela siga em frente disso tanto quanto eu quero seguir em frente. Meus pais têm tentado ficar de fora, mas obviamente estão preocupados.
Eles me disseram que apoiam minha decisão de ajudar a Brittany, mas deixaram claro que o Mike não é mais bem-vindo na vida deles. Ponto final. Meu pai, que sempre foi o mais mole quando se tratava do Mike, até me disse que está considerando processar ele mesmo por algumas das coisas que o Mike fez com eles anos atrás. Acho que ele finalmente chegou no limite. E honestamente, eu não o culpo. O Mike causou estrago suficiente em todos nós. É hora de a gente tomar uma posição. As coisas entre a Brittany e eu continuam cordiais, mas tensas. Não tem tensão romântica, não tem saudade do que poderia ter sido. Nós dois sabemos que o casamento acabou de vez. Mas agora existe uma espécie estranha de camaradagem entre a gente, uma sensação de que nós dois estamos na trincheira lutando para sair da bagunça que o Mike deixou no rastro dele. Eu estabeleci limites claros, no entanto. Estou ajudando ela com as questões legais, mas quando isso acabar, a gente vai seguir caminhos separados. Ela parece estar respeitando isso. Mas ainda tem um olhar ocasional ou comentário que me faz pensar se ela ainda está se agarrando a alguma esperança de reconciliação. Além de tudo isso, eu comecei a receber mensagens estranhas do Mike. Depois de sumir por um tempo, ele de algum jeito ficou sabendo que a Brittany está indo atrás dele legalmente. E agora ele está criando a própria narrativa. Ele está me mandando mensagens longas e desconexas sobre como ele é incompreendido e como a Brittany está exagerando as coisas e como eu deveria ter deixado ele ir ao casamento. É bizarro. E honestamente, me faz pensar se ele está perdendo o controle da realidade. Quanto mais ele tenta manipular a situação, mais eu percebo quão profundos são os problemas dele. Ele não é só um golpista. Tem algo seriamente errado com ele mental e emocionalmente. Eu bloqueei o número dele, mas uma parte de mim está se preparando para o próximo golpe que ele vai tentar. Conhecendo Mike, isso não acabou. Ele vai tentar outra coisa. Ele sempre tenta. Por enquanto, eu estou focado em ajudar a Brittany a se livrar desse pesadelo legal, e depois eu termino. Sem mais Mike, sem mais Brittany, sem mais drama. Eu preciso seguir em frente com minha vida e finalmente deixar esse capítulo para trás. Update 3, já faz um tempo bom desde meu último post, e achei que devia vocês um update. Muita coisa aconteceu desde então. E embora algumas coisas tenham sido incrivelmente estressantes, também houve uma estranha sensação de resolução. Eu não sei se posso dizer que tudo está amarrado direitinho, mas pelo menos agora existe alguma clareza. Depois que descobrimos que o Mike tinha aberto cartões de crédito e pegado empréstimos no nome da Brittany, a gente imediatamente consultou um advogado especializado em roubo de identidade e fraude. A Brittany estava em péssimo estado, mentalmente exausta, ansiosa e devastada. Ela tinha perdido uma grande quantia de dinheiro diretamente para o Mike, e agora estava carregando milhares de dólares em dívidas que ela nem sabia que existiam. O advogado confirmou o que a gente temia. As ações do Mike eram claramente roubo de identidade, o que significava que a gente tinha base legal sólida para seguir com acusações. Roubo de identidade é um crime sério, e no nosso estado, as penas são significativas. O advogado explicou que a gente precisava registrar um boletim de ocorrência imediatamente para iniciar o processo. Assim que fizemos isso, os bancos e as agências de crédito iam começar uma investigação e colocar um bloqueio nas contas fraudulentas. A Brittany e eu passamos horas juntando todas as provas, extratos bancários, mensagens de texto, e-mails, qualquer coisa que pudesse mostrar um padrão de enganação por parte do Mike. Foi desgastante, mas precisava ser feito. A parte mais difícil foi ir até a delegacia registrar o boletim. A Brittany estava um caco nesse ponto, ainda lutando para aceitar o fato de que alguém em quem ela confiou, alguém que ela achava que estava ajudando, tinha virado a vida dela de cabeça para baixo. A gente sentou com os policiais e contou a linha do tempo dos eventos e entregou as provas. Eles levaram a sério, o que foi um alívio. Eles garantiram para a gente que iam seguir com o caso, e por causa da quantia de dinheiro envolvida, o Mike poderia enfrentar acusações de felônia. Foi uma sensação estranha. Por um lado, eu queria justiça para Brittany, mas por outro, era doloroso saber que meu próprio irmão poderia ir para a prisão por isso. Mas eu tive que me lembrar que o Mike trouxe isso para si mesmo. Ele recebeu chances demais, e dessa vez não tem escapatória das consequências. A polícia começou a investigação, e não demorou muito para eles localizarem o Mike. Ele estava ficando numa cidade pequena a umas 2 horas de distância, provavelmente usando o dinheiro que ele roubou da Brittany para se esconder. Quando eles prenderam ele, eu recebi uma ligação da polícia, e posso dizer que fiquei surpreso. Decepcionado, sim, mas não surpreso.
O Mike estava nesse caminho há anos, e agora ele finalmente estava sendo responsabilizado por isso. O Mike está mais uma vez enfrentando múltiplas acusações, incluindo roubo de identidade, fraude e falsificação. De acordo com as leis dos Estados Unidos, as penas por roubo de identidade podem incluir multas pesadas e anos de prisão. Dependendo da gravidade do crime no caso do Mike, considerando o histórico criminal dele e a quantia de dinheiro envolvida, ele pode estar olhando para até 10 anos de prisão. A Brittany está cooperando com a investigação, e as autoridades garantiram para ela que ela não vai ser responsabilizada pelas dívidas que ele fez no nome dela. Ela ainda vai ter que passar pelo processo de remover as contas fraudulentas do relatório de crédito dela, mas pelo menos ela não vai ficar no prejuízo pagando elas. Apesar de tudo isso, a Brittany tem sido incrivelmente arrependida pelo papel dela nessa bagunça. Eu sei que muitos de vocês foram duros com ela nos comentários, e eu entendo. Eu não culpo nenhum de vocês porque eu senti o mesmo. O que ela fez, ir pelas minhas costas, contatar o Mike e no fim das contas habilitar ele, foi errado em tantos níveis. Mas vendo ela agora, quebrada e cheia de remorso, eu não consigo evitar sentir um pouco de compaixão por ela. Ela não foi maliciosa. Ela foi ingênua. Ela queria acreditar que as pessoas podem mudar, que o Mike podia mudar, e ao tentar fazer algo bom, ela cometeu um erro terrível. Ela aprendeu essa lição da forma mais dura, e eu vi ela assumir a responsabilidade por isso. Isso me leva para a próxima parte desse update, o futuro. Depois de tudo o que aconteceu, eu tive muito tempo para refletir sobre meu relacionamento com a Brittany. Vou ser honesto, cancelar o casamento foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas eu não me arrependo. Na hora, parecia a coisa certa a fazer. Minha confiança nela tinha sido destruída, e eu não conseguia enxergar um caminho para frente. Mas agora, depois de ver o quanto ela se arrepende das ações dela e o quanto ela está disposta a trabalhar no aftermath, eu estou começando a me perguntar se talvez ainda exista algo que vale a pena salvar. Nas últimas semanas, a Brittany e eu temos passado mais tempo juntos, principalmente por causa das questões legais, mas também só conversando, tentando fazer sentido de tudo o que aconteceu. A gente teve longas e dolorosas conversas sobre confiança, sobre limites, sobre onde a gente errou. Eu fui brutalmente honesto com ela sobre o quanto eu fiquei machucado, e ela foi igualmente honesta sobre o quanto ela se arrepende das escolhas dela. Ela pediu desculpas mais vezes do que eu consigo contar. Mas mais importante, ela mostrou através das ações dela que entende a gravidade do que fez. Eu sei que alguns de vocês podem achar que estou sendo muito perdoador, e talvez vocês estejam certos. Mas relacionamentos são complicados. A Brittany não é uma pessoa ruim. Ela tomou uma decisão ruim. E embora essa decisão tenha tido consequências sérias, eu não tenho certeza se é suficiente para jogar fora tudo que a gente construiu juntos ao longo dos anos. A gente passou por muita coisa. E embora isso possa ser o maior obstáculo que a gente enfrentou, não significa necessariamente que a gente não consiga superar. Dito isso, eu quero deixar claro. Eu não estou voltando para esse relacionamento cegamente. O casamento continua cancelado, e a gente não está correndo para nada. Confiança leva tempo para reconstruir, e eu não tenho certeza se algum dia vamos voltar completamente para o lugar onde estávamos, mas eu decidi que estou disposto a tentar. A Brittany e eu concordamos em fazer terapia de casal para trabalhar nossos problemas, e estamos levando as coisas um passo de cada vez. Não tem prazo, não tem pressão para voltar para o que era antes. Se funcionar, funciona. E se não funcionar, pelo menos vamos saber que tentamos. Parece que estamos de volta ao ponto de partida de certa forma, mas talvez isso não seja tão ruim. Estamos começando do zero com uma nova compreensão um do outro e dos erros que cometemos. Eu não estou dizendo que tudo vai ser perfeito. Eu sou realista sobre os desafios que vamos enfrentar, mas estou esperançoso. Por enquanto, isso é suficiente. Quanto ao Mike, eu terminei com ele. Eu queria poder dizer que ainda tenho alguma esperança de que ele mude, mas depois de tudo o que aconteceu, eu sei que não. Ele é uma presença tóxica na minha vida, e eu não estou mais disposto a dar o benefício da dúvida para ele. Eu espero que o sistema legal responsabilize ele pelo que fez. E espero que algum dia ele consiga mudar de vida. Mas isso não é mais problema meu. A Brittany é a verdadeira vítima aqui. E embora ela tenha feito algumas escolhas ruins, eu acredito que ela só estava tentando ajudar. Isso não justifica o que ela fez. Mas ajuda a entender de onde ela estava vindo. Estamos num lugar estranho agora. Não noivos, não completamente terminados, mas em algum lugar no meio.
A gente concordou em ir devagar, focar na cura, e ver aonde essa jornada nos leva. Eu não sei o que o futuro reserva, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que existe um caminho para frente. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar focando no que é melhor para mim, para Brittany, e para nossa cura individual. Talvez a gente consiga, talvez não, mas pelo menos estamos tentando. Obrigado a todos que acompanharam essa montanha-russa de história. Os conselhos e o apoio de vocês significaram muito para mim, mesmo que eu nem sempre tenha concordado com tudo. Um brinde a novos começos, seja lá o que eles trouxerem.